A gente foi na penitenciária, e aí eu vim dentro do carro falando com ele, né? E eu falei assim, doutor, eu acho que a gente tem que ir por aqui nesse processo, por aqui nesse processo. Vamos utilizar essa estratégia, essa e essa. Só que tinha um tempo que eu não ia lá visitar o Maurício, e eu tinha meio que esquecido que quando eu ia lá, cara, era um negócio muito doido, né? Ele conta umas histórias, assim, uma coisa nada a ver com a outra. Aí, quando eu entrei lá no parlatório para conversar com o Maurício, eu e o meu colega, que a gente saiu de lá, eu falei, rapaz, eu tinha esquecido que era esse trem aí, né? Esse negócio é muito doido, né? O cara fala que estava no quintal com o irmão dele, que tinha um amigo dele que era candidato a vereador, e que aí do nada levantou um cara e deu uns tiros nele, matou ele, depois esse cara morreu dias depois. É um negócio meio assim, sabe? Não faz muito sentido mesmo. E aí a gente falou, vamos deixar esse rapaz ele falar o máximo que ele quiser lá no dia do júri. Isso se ele quiser falar, porque a gente chegou lá e explicou para ele, ó, hoje é o dia de você dar a sua versão. Hoje é o dia de você fazer a sua defesa. Aí ele virou, isso no início do julgamento, ele virou e falou assim, doutor, eu não quero falar não, eu quero ficar em silêncio. Aí eu falei, rapaz, mas você tem que contar a tua parte, você tem que contar a tua parte. Aí ele, tá, eu vou pensar. E aí depois foi chegando na parte do interrogatório, né, que é o último ato da instrução, e aí ele falou, não, doutor, eu vou querer contar a minha versão sim. Eu falei, ainda bem, ainda bem. Quanto tempo ele ficou preso, Ramon, entre o crime e o julgamento? Foi mais ou menos 1 ano e meio, né, porque foi de maio até agora. Para quem tem problemas mentais, isso aí ainda piora a situação. Piora. E se teve algum aspecto positivo nisso, foi que a gente conseguiu trazer como testemunho o colega de cela dele, que falava assim, doutor, ele ficou até meio constrangido, né? Eu gosto muito dele, ele é um cara muito gente boa, só que lá na penitenciária, ele é visto como doido. Mas por quê? Explica isso aí. Ah, doutor, ele fica marchando do nada, ele começa a marchar, dá assim, 2 horas da manhã, tu abre o olho, ele tá lá fazendo agachamento na cela. Ele teve um dia aí que ele ficou imitando um lobisomem, ficou uivando a noite toda. Teve um outro dia que estava engateando. Então ele tem essas oscilações. Então isso foi bom para mostrar também pro corpo de jurado, né, o conselho de sentença, que o cara ele não é muito certo mesmo. Não é invenção nossa. Tá. Então, assim, aconteceu a brincadeira, ele se sentiu humilhado, e aí o lance acontece 2 anos depois. Isso. Eu vi que no chat tem uma galera falando e tal. Galera, é assim, ó. Em tese do processo, o cara continuou mexendo com ele, entendeu? Continua relembrando ele todo o tempo disso daí, e ele foi adoecendo mentalmente também. E, cara, traumas são traumas, e eu conheço o cara que tá 1 ano e meio que perdeu o emprego, que teve algum problema com alguém, e toda vez que ele é relembrado, ele se enche de raiva e de ódio. São muitos que fazem isso daí. E meio que no processo tem esse lance. Porque eu tava conversando com o Ramon sobre a tese, e você conseguiu a inimputabilidade dele, né? Foi. E a gente tava conversando do lance do homicídio privilegiado, né? Que seria agido por forte emoção e tal, mas acabava não sendo uma melhor tese, porque foi 2 anos depois do acontecimento, né? Ô Ramon, como que foi o fim do júri daí, cara? Como é que foi a Cara, parada? tem uma questão até nesse do privilégio. O privilégio é uma boa tese pra gente, porque embora ele tenha o privilégio mais utilizado, ele é esse Forte emoção, da né? provocado forte emoção logo após injusta provocação da vítima. Mas antes disso, tem uma vírgula, né? Antes disso, tem o relevante valor social e o relevante valor moral. Verdade. E aí, o que a gente colocou? O relevante valor moral, ele é uma coisa intrínseca a você. Então, é algo que te ofendeu. E aí não requer não pede esse requisito temporal, entendeu? Então, a gente fez uma argumentação em cima disso, de que eu até expliquei, é como se fosse
uma represa, ela aguenta um determinado volume de água. O patrão, toda vez que ele mexia com o Maurício de novo, ele ia lá, pegava um baldinho e despejava mais água naquela represa. E aí, quando ela passou um ml a mais, ela rompeu, né? E ela se rompeu por conta desse... o Maurício se sentiu muito humilhado. A humilhação foi um negócio que não é uma humilhação qualquer, não é um xingamento. Ele colocou algo, vou utilizar as palavras aqui que foram ditas no júri pelo Maurício, algo vivo dentro dele. Ele falou, sinto isso aqui dentro de mim ainda. Ele falou, não é como uma comida, não é uma comida que é uma coisa morta, que é um animal, não é? Que é um vegetal, não é uma comida, é algo vivo, que eu sinto que está dentro de mim. Foi uma lesão corporal, eu sinto que foi uma lesão corporal. Então, isso geraria o relevante valor moral, sabe? Seria uma tese boa, uma tese do privilégio. Se ele fizesse isso... não, isso é opinião minha também. Se ele fizesse isso com uma mulher, ele seria considerado o Jack, velho. Pode ser. Mas pode continuar aí, Ramon. Tá, então o que a gente utilizou nesse júri, né? O que foi de tese nesse júri? A primeira tese foi a nossa principal, que era a inimputabilidade. A segunda tese que a gente utilizou foi o privilégio. E as outras teses foram o decote das qualificadoras, né? Que o Ministério Público queria a qualificadora do motivo torpe, alegando que seria um caso de vingança, né? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Esse motivo gera uma qualificadora, não dá para passar isso. E a outra qualificadora foi do recurso que dificultou a defesa da vítima. A gente tinha alguns indícios no processo de que não tinha sido de surpresa. Né? Além da palavra do Maurício, tinha um policial que disse que alguém falou que houve uma discussão anterior. Né? Então, a gente tinha esses indícios. E, por último, claro, a gente sempre deixa para o jurado que o tribunal do júri ele serve para absolver as pessoas. Né? Absolver pessoas que o juiz togado ele não pode absolver. Se chega um caso desse para o juiz, ele não pode absolver, porque ele tem que se ater às provas, ele tem que fundamentar. O jurado não. O jurado ele não precisa fundamentar a decisão dele. Então, se ele quiser, ele pode absolver. Aí a gente leva essa tese também, que a gente fala que é o quesito genérico, né? Absolutório genérico. Quando foi na votação, a absolvição foi perguntada primeiro. E a gente levou 4-0. Então, a gente não teve nenhum voto. Eu falei, cara, deu ruim aqui. A gente não virou nenhum voto para absolvição, a gente vai perder aqui. O Ministério Público, a promotora vai passar o trator na gente. Mas aí, quando chegou na pergunta seguinte, né, que era sobre a inimputabilidade, o jurado reconheceu, foi bem tranquilo, né, o jurado reconheceu, e aí o juiz acabou aplicando uma pena de internação para ele. Essa internação, ela é periodicamente verificada, e aí depois que, se ele melhorar, ele sai mais cedo, né? Vai para casa, mas tem que continuar o tratamento. Tem quem fiscaliza isso aí é a vara de execução penal. Então parece que é uma fiscalização rigorosa. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e esse é o nosso canal de cortes que nós criamos para que você tenha acesso a fatos curiosos de forma mais rápida. Indicamos que vocês assistam o vídeo completo que está no link aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e se você gostou, aperta aí e vá assistir o vídeo inteiro. E se puder, ajude a gente no Pix e no Apoia-se. Tamo junto, trabalhando sempre para levar as melhores histórias para vocês.